trevas externas. Noite após noite, Jesus e eu voltamos ao inferno para que eu pudesse registrar essas terríveis verdades. Sempre que passávamos pelo coração do inferno, eu caminhava pertinho do Senhor e sentia um arrepio na alma ao lembrar o que tinha acontecido comigo lá. Eu sabia que tinha que continuar se quisesse salvar almas, mas somente através da misericórdia divina é que tive forças para voltar. Paramos diante de um grupo de demônios que estavam dançando, entoando cânticos e louvando a Satanás. Eles pareciam estar se divertindo muito. Jesus me disse que iria permitir que eu escutasse o que estavam falando. Pude ouvir eles combinando uma visita a uma casa para atormentar todos que lá moravam. Eles acreditavam que receberiam mais poder de Satanás se causassem muita dor, doenças e sofrimentos. Eles então começaram a dançar e a cantar músicas diabólicas em adoração a Satanás, glorificando o mal. Todos sabiam que tinham que ter cuidado com as pessoas que creem em Jesus, porque essas pessoas poderiam expulsá-los. Mas um terceiro espírito maligno lembrou que eles não iam visitar aqueles que conhecem Jesus e o poder do seu nome. Os meus anjos protegem o meu povo desses espíritos malignos, e a obra deles não vinga. Eu também protejo muitos dos que ainda não estão salvos, apesar deles não saberem disso. Eu tenho muitos anjos empenhados em obstruir os planos diabólicos de Satanás. Existem muitos demônios no ar e na terra. Eu permiti que visse apenas alguns. É por isso que a verdade do Evangelho deve ser pregada a todos. Lembre-se, filha, do que está escrito em João 8:32. A verdade liberta os homens e eu os protegerei do mal. Em meu nome há libertação e liberdade. Em Mateus 28:18, está escrito que me é dado todo o poder no céu e na terra. Não temas a Satanás, mas sim a Deus. Caminhando pelo inferno, chegamos diante de um homem muito grande e muito escuro. Ele estava envolto em trevas, tinha a aparência de um anjo e segurava alguma coisa em sua mão esquerda. Jesus me disse que aquele lugar era chamado de trevas exteriores, conforme relatado em Mateus 8:12. E exatamente como nos é dito em Mateus 22:13, ouvi pranto e ranger de dentes. Em nenhum outro lugar do inferno senti tanta desesperança como ali. O anjo que estava diante de nós tinha cerca de 9 metros de altura e sabia exatamente o que estava fazendo. Segurava um enorme disco na mão esquerda, girando-o lentamente para cima, como se estivesse pronto para arremessá-lo. Havia fogo no meio do disco e escuridão no lado de fora. O anjo acomodou o disco na mão e esticou o seu braço para trás para um arremesso mais forte. Tentei imaginar quem seria aquele anjo gigantesco e o que ele iria fazer. E Jesus falou: Esta é a escuridão externa. Lembre-se da minha palavra em Mateus 8:12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui habitam aqueles que me viraram as costas depois que os chamei. Servos que amaram mais o mundo do que a mim e voltaram a se enlamear do pecado, conforme relatado em Pedro na sua segunda epístola, 2:22. Servos que não permaneceram na verdade e na santidade. É melhor nunca ter me conhecido do que me dar as costas depois de me servir. Acredite-me quando falo na primeira epístola de João 1:9, que se alguém pecar,
tem um advogado junto ao Pai. Se você confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda a injustiça. Mas, se você não se arrepender, virei no momento em que você menos espera. O cortarei juntamente com os incrédulos e o lançarei nas trevas exteriores. A minha palavra significa exatamente o que ela diz em Mateus 25:30. Eles serão lançados nas trevas exteriores. Olhei para o anjo negro quando ele lançou o enorme disco para longe, para dentro das trevas. No mesmo instante, Jesus e eu estávamos no ar, seguindo aquele disco pelo espaço. No centro do disco havia um mar de fogo. Não havia demônios ou seres malignos ali, somente almas queimando no mar de fogo. Do lado de fora era a escuridão das escuridões. Somente a luz das chamas iluminavam o ar da noite. Vi pessoas tentando nadar na direção das bordas do disco, mas quando pareciam estar quase conseguindo, uma força de sucção as empurrava de volta às chamas. Suas formas se transformavam em esqueletos com almas sujas e acinzentadas. E compreendi, então, que aquela era uma outra parte do inferno. E então, eu vi anjos abrindo os selos. Nações e reinos pareciam estar lacrados debaixo deles. Quando os selos eram abertos, homens e mulheres marchavam direto para dentro das chamas. Olhei tudo num misto de horror e fascínio, tentando ver se eu conhecia alguns daqueles servos do Senhor que estavam passando. Eu não conseguia parar de olhar aquelas almas marchando para o fogo sem que ninguém tentasse impedi-las. Implorei ao Senhor que as detivesse antes que caíssem no fogo. Está lá em Mateus 13:9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Minha filha, lute contra o pecado e o mal. Diga aos meus servos para serem fiéis e para invocarem o nome do Senhor. Se eu trouxe você a este lugar horrível, é para que possa falar aos outros sobre o inferno. Alguns não acreditarão em você, e outros dirão que Deus é bom demais para mandar homens e mulheres para o inferno. Mas diga-lhes que a minha palavra é verdadeira. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, só posso pedir que não esqueçam do Apocalipse 21:8. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.